Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Sabadão para a gente falar de Campeonato Baiano. Tivemos a primeira semifinal nesta tarde e noite de sábado e o Bahia confirmou o seu favoritismo 4-2 contra a Juazeirense. Teve até um susto no final, né? Para a galera ter um pouco de emoção ali no segundo tempo, mas deu Bahia até de forma tranquila e agora espera o vencedor deste domingo entre Vitória e Jacuipense, tá? Um dos dois vai enfrentar o Bahia também em jogo único no próximo final de semana. Para falar desta primeira semifinal, eu, Fábio Hermano, estou com Cássio Cardoso, aqui direção e trabalhos técnicos, Alan Roberto. E aí, Cássio, a voz não está muito boa, né? Enfim, vamos ser, inclusive, breves hoje aqui, mas o Bahia está classificado depois, né, do vexame contra o O'Higgins na quarta-feira. Pois é, meu irmão. Abraço, Fábio. Abraço para você, para o Alan. É a voz, e a voz não tem nada a ver nem com quarta-feira, nem com hoje, né? Peguei uma virose aí desde o final de semana passado e negócio inacreditável, assim. Derrubou muito. Mas cá estamos. Estou ainda na Fonte Nova e assisti em loco um jogo bem sui generis. Porque foi a primeira vez que eu vi assim, a relação da torcida do Bahia com o Bahia num nível de fissura muito explícito, assim, sabe? Trincado. O trincado que eu estou falando aqui não é o trincado de bom, não. É o trincado de partido, rachado. Rolou uma fissura na relação com a eliminação vexatória de quarta-feira. Uma noite que vai ficar repercutindo por muito tempo ainda. E que logo hoje, 3 dias depois, a gente não podia imaginar que fosse diferente, né? Então, o Bahia hoje entrou em campo, a campanha do Campeonato Baiano é uma campanha fantástica. O Bahia garantiu, por exemplo, que a decisão fosse na Fonte Nova. O Bahia só ganhou, né? Deixou apenas de ganhar 2 jogos nesses todos que fez o Campeonato Baiano, mesmo com várias vezes usando o time C. Mas nada disso seria suficiente. E a gente teve a torcida do Bahia, Fábio, já dando as respostas na presença. No Bordeiro foram 16 mil aqui hoje. Sábado de tarde, não tem show, não tem festa de carnaval, não tem nada. Mas no visual, a sensação foi de menos. Mas também aquela coisa, todos os setores abertos, muita gente espalhada. Poucos vieram e dos que vieram, muitos estavam dispostos a transparecer a insatisfação com o vexame de quarta. Então, o jogo começou com o Bahia absolutamente hostilizado pela torcida. Desde a hora dos hinos até o momento em que os jogadores foram para a formação de dar início à partida. O técnico Rogério Ceni, inclusive, recebeu uma música específica para ele, para se perder, que o Bahia não precisa de você. O Ademir recebeu vaias direcionadas no início do jogo a ele, individualizadas. Times de pipoqueiro, vaia. A torcida pegou, eu não vou dizer que todo mundo, mas boa parte dela, pegou pressão na raiva nesse reencontro. Curiosamente, foi justamente o time que entrou em campo contra o O'Higgins, sem tirar nem pôr. Força máxima, né? Força máxima. Que o Rogério Ceni argumentou na coletiva que fazia sentido, tanto pelo fato do Bahia não ter que jogar no meio de semana que vem, quanto pelo fato de que esses jogadores precisavam encarar a situação que o Bahia estava vivendo. Não sei até que ponto sou punitivista ou é algo para tentar acelerar etapas nesse nível de desgaste. O que eu posso lhe dizer é que isso promoveu o início de jogo do Bahia bem fraco. O início de jogo disperso, lento, que
não sabemos onde está a causa e consequência, mas que se distancia muito do Bahia que a gente acostumou a ver na Fonte Nova e de um Bahia que a gente esperava contra um adversário, por mais que viesse de uma sequência de 6 jogos de As vaias não pesaram, Cássio, para o time demorar a entrar em campo? Porque geralmente Talvez. O Bahia entra em campo já com a torcida inflamando para o bem, Isso, né? pro bem. Hoje inflamou para o mal. Não dá para dizer se a ressaca já é natural da pós-eliminação ou se as vaias elas pesaram. O fato é que o Bahia demorou para entrar no jogo. Não que tivesse sendo amassado, o Juazeirense não é um time com uma grande capacidade. Mas vinha de 6 jogos invicto, estava motivado e estava uma oportunidade aí no ar, né? Porque você pegar um Bahia pressionado, qualquer erro, a torcida estava marcando em cima. Mas veja, a torcida ela parece que marcou um timing ali para isso. E foram os 10 primeiros minutos. E não estou dizendo isso porque teve algum evento, não, tá? Que mudou. O Bahia não fez 1-0, o Bahia não fez um grande lance. O Bahia simplesmente estava tentando se entender no jogo, naquele início em que estava sendo cobrado pela própria torcida. O Juazeirense tentando fazer um jogo, mas com muitos limites. O Bahia foi aos poucos encontrando uma forma mais acostumada, né, que tem de jogar, de passes curtos, associação, girando bola e começando a buscar o jogo pelo lado para infiltrar. E aí foi criando as chances. Ainda não fazia um jogo bom, mas já ouvia a torcida cantar hino do Bahia, apoiar o Bahia. Não vou dizer que estava apoiando o jogador, aplaudindo o jogador, não esqueça isso. Não rolou. Quem recebeu algum tipo de reconhecimento, mas no momento mais agudo da hostilidade, foi Pulga, que tentou uma jogada individual e deu para perceber que o torcedor que vaiou Ademir não vaiou Pulga. Teve aquele misto de aplausos que ele tentou jogar individual, o jogador botou para escanteio. Enfim. Mas o Bahia não estava melhor, ou melhor, ele era melhor o tempo todo, mas ele não estava bem o suficiente. Dizer que estava encontrando o seu futebol, mas estava bem o suficiente para fazer 1-0. E contou com o auxílio do lateral Leandro, né, do Juazeirense, que tentou ali um recuo para o goleiro e se atrapalhou todo e botou a mão na bola. Estamos falando de 22 minutos do primeiro tempo e o jogo que a Juazeirense poderia sonhar com a surpresa já teve uma ducha de água fria aí, porque foi esse pênalti marcado. O William José bateu, dessa vez bateu bem diferente de quarta-feira, fez 1-0. Quando o Bahia faz 1-0, o jogo vai encontrando um pouco do seu encaixe, que seria natural para hoje. A torcida, ok, sem hostilidade, mas também não dando muito sorriso. E o Bahia mais confortável em campo, mais dono de si, Juazeirense mais sem achar a bola. O Bahia passou a ter outras chances e numa jogada bem a cara do Bahia, de associação, de troca de passes rápido, o Pulga fez 2-0. E aí, o jogo deixou de ser um jogo diferente, né? Foi 10 minutos apenas entre o primeiro e o segundo gol do Bahia. Deixou de ser um jogo diferente para ser um jogo mais comum do que a gente imaginava que o Bahia faria na Fonte Nova contra a Juazeirense. Ainda teve algumas oportunidades no primeiro tempo. Ademir parou de ser... As vaias também pararam, as vaias individualizadas. Naquele momento pararam. E o Bahia foi para o intervalo com um pouco de paz. Aquele muxoxo do torcedor, um outro aplauso, mas um clima bem melancólico, sabe? A Fonte Nova hoje foi melancólico o tempo todo. Melancolia deu tom. Pela frequência de público e por essa relação. Os próprios jogadores pareciam também muito ressaqueados. O segundo tempo, o Bahia começou bem, tentando matar o jogo, curiosamente com 2-0 igual do O'Higgins, né, que também tentou matar o jogo no início do segundo tempo, tentou fazer 3-0. Teve um pênalti marcado a seu favor e o VAR acabou chamando para revisar o impedimento e tirou o pênalti. O William José ia bater, o pênalti sofrido pelo Ademir, mas ainda estava assim, sem tomar susto. O jogo ficou muito morno, até chato, para você que gosta de futebol assistir. O Rogério começou a fazer trocas, aí entraram Acevedo e Kiki, em lugar de Ademir, e Caio Alexandre, que Alexandre inclusive saiu
apontando uma dor, região da virilha ali, a gente não sabe se teve uma lesão, se foi uma cãibra, se foi virilha mesmo, já todo mundo preocupado. Saiu andando, tá? Eu vi, ele saiu andando aqui na minha frente, mas saiu após sentir essa dor. E o Ademir saiu, já tinha sentido um outro lance, entrou o kick. O Acevedo achou o kick na área, belo passe, o kick fez 3-0, e o jogo entrou naquele modo, acabou. E quando o jogo entra no modo acabou, o Bahia entra num momento, numa faixa muito sensível para esse Bahia. Exato. Veja, a gente viu recentemente o Bahia abrir 4 no Atlético de Alagoinhas e também permitir 2 gols. Um Bahia que tá ali com o Jacuipense dando 2-0 e toma 2 gols. Então é um time que vai indo para uma faixa final de jogo e vai... Rogério Ceni fala de cansaço, podemos falar de cansaço, mas eu acho que tem algo mais que o cansaço. Sabe por quê? Porque depois que tomou o segundo gol hoje aqui, apertou os parafusos de novo para cima da Juazeirense. O Bahia cansa e quando cansa, dispersa. Quando cansa, é mais displicente do que o razoável. E nisso o Bahia permitiu uma saída de bola com o erro do Acevedo, o gol do Bino, que diminuiu para 3-1. E depois, numa saída do William José, que por causa desse lance, recebeu vaias individualizadas também. Constantes depois, não só depois, mas constantes, até o fim do jogo. Ele tentou sair preparando uma bola para o Sanabria. O Vitinho antecipou e fez o segundo gol do Jacuipense, faltando 3 minutos, mais os acréscimos, 10 minutos de jogo. O jogo que estava morto, resolvido. A torcida emborcou de vez o caldo. Já estava naquela de não me dê ousadia não que eu estou pirado ainda. Então você já ouviu vaia, time de pipoqueiro de novo. Aquela coisa hostil da arquibancada. E a sorte do Bahia e dos jogadores é que o Sanabria entrou com um apetite muito grande, já estava no jogo. E já estava tentando fazer jogadas individuais, aí num ele pegou, arrastou. E depois da Juazeirense diminuir, tem um escanteio, assim, por favor. Ou seja, esteve a pique de buscar um empate que levaria tudo para os pênaltis. Esses pênaltis. Aí seria pior do que o O'Rings, né, Cássio? Nossa Senhora. Conseguiria ser pior. Ia ser essa é uma calamidade. Aí o Sanabria bateu para fazer 4-2 e depois o Bahia parece que tomou um fique esperto, né, com as consequências do seu desligamento ali. E aí ficou um pouco mais cercando a área da Juazeirense em busca do 5º gol e o jogo acabou num 4-2. Quando acabou, reclamação da torcida, misturada com alguns aplausos, mas até acabar, o William José, quando pegava na bola, recebia a vaia para o lance do gol. E o jogo ficou nesse 4-2 justo, porque o Bahia é muito melhor, foi o time principal, mas um 4-2 que é menos tranquilo do que sugere, por conta desse trecho final. E que deveria ser mais tranquilo pelo que o Bahia fez até os 27, 28 do segundo tempo. Mas que o Bahia demonstra não saber lidar com esse cenário de administração, tá incomodando, tá chamando atenção, assim, porque hoje a Juazeirense permitiu que o Sanabria tirasse a pressão final. Mas nem todo time vai permitir isso. Eu acho que está faltando muito ao Bahia o equilíbrio entre saber gerir um resultado e não ser displicente. E não também sair da displicência para o desespero, que isso aconteceu, de certa forma, na partida contra o O'Rings. Então, são traços psicológicos, até não só técnicos nem táticos, desse Bahia, comportamentais, melhor dizendo, que necessitam de ajuste, mas, no fim das contas, o Bahia pagou sua conta de luz. Não pagou sua conta com a torcida. Hoje, vai demorar, né?
O que aconteceu hoje aqui ainda é muito pouco, perto do que vai vir de pressão. E eu quero lembrar que a chance dos 2 próximos jogos do Bahia serem Bavis, na Fonte Nova, tornam esse momento com o torcedor muito mais sensível. É bom e ruim ao mesmo tempo. Né? Que se vence os jogos, Isso. Estanca. Não vou dizer que estanca completamente, porque eu acho que só a temporada, né? No final da temporada a gente vai conseguir dizer se o O'Higgins foi esquecido ou não. Mas, assim, dá pelo menos um crédito novo para o time seguir em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro brigando por algo grande, né? Eu acho que esse Bavi até vem um bom momento, porque quer dizer, a gente tem que confirmar o próximo Bavi da final, né? Que a gente não sabe. Porque se ganha o título contra Jacuipense, tipo, obrigação, enfim. Só tem a perder. Né? Contra o Vitória, não. Apesar do Vitória ser inferior tecnicamente, ganhando, enfim, é outra coisa. É Bavi. Agora, né? o dano é dobrado em caso de derrota. Sim, exatamente. Por isso que é bom e ruim, né? É bom porque você consegue ganhar um crédito com a torcida no curto prazo, se você vai bem, né? Vence os 2 Bavis, por exemplo. Mas se você também não ganha o título, né? Também acho que isso também vai trazer ainda mais pressão para esse time do Bahia. E aí, perguntando sobre a defesa, né? Eu vi os números aqui, o Bahia tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos. Isso com time titular, time reserva, contando Brasileirão, contando Campeonato Baiano, Libertadores. Só não tomou gol no jogo contra o Vasco, que ele também sofreu muitas finalizações. Vitória e Vasco foram os 2 únicos, né, que não fizeram assim, esses jogos. Eu peguei o recorte pós-vitória, né? Aquele 1-0 no Barradão. Daquele jogo em diante, só contra o Vasco, que o Bahia conseguiu não ser vazado novamente. Isso é um problema? É uma questão mais de contexto de jogo? Que relaxa quando abre o placar? Ou uma questão tática e técnica mesmo, que é preciso ficar de olho? Porque, assim, na Copa do Brasil, um time que toma gol todo jogo, é meio difícil chegar longe, né? Então... Isso é um problema, Fábio. Não é para relativizar isso. Você tem que ter controle sobre todas as etapas do jogo. O Bahia é vazado o tempo todo. A gente comentou isso aqui quando tomou gol. O Bahia não consegue não ser vazado. Isso é complicado. E não está sendo culpa do goleiro, né? O que antes, quando era vazado, o goleiro entrega. Agora é culpa mais do sistema defensivo do que do Ronaldo, né? Inclusive, o Ronaldo está salvando do que falhando, né? Quero até falar baixo. Tem uma coisa que o Bahia não está tendo dificuldade nesse momento, é no gol. Tá ok. Mas o sistema defensivo vai perder o David Duarte e o Canu. Isso é algo que pode influenciar. Mas, por exemplo, eu acho que o Ramos Mingo perdeu muito em performance. E o Bahia ele passa a ter uma dificuldade muito grande, porque você não tem tantas opções assim para a zaga. O David Duarte e o Canu estão machucados. Aí você tem o Fred e o Luiz Gustavo. Tanto que o Bahia pegou o Marcos Vitor de volta. Tinha sido emprestado para o Santa Clara de Portugal. Mas tinha lá uma cláusula que permitia que o Bahia convocasse o atleta e convocou. Mas tem uma questão tática também. Eu não estou falando de zaga, mas não é só zaga, é comportamento. Acevedo tem uma dificuldade muito grande, ao mesmo tempo que ele parece tão aguerrido e tão presente em vários lugares do campo. Erra muito. Dá muito espaço, bote errado. Então o Bahia cria espaços, e uma das coisas que o Rogério argumentou, o Bahia toma muito gol no segundo tempo cansado. Os gols contra o Atlético de Alagoinhas foram assim, o gol do O'Higgins não era cansaço, saiu errado. Os gols de hoje já estava realmente com 3-0, parecia meio banho-maria. Fluminense e Corinthians foram no primeiro tempo, né? Primeiro tempo. Eu acho que o Bahia até tá... E veja, eu acho que é encaixe, porque o Fluminense e Corinthians, os caras saíram da cara do gol também. Quero lembrar que Kevin Serna perdeu um gol incrível aqui. Quero lembrar que o Corinthians parou no Ronaldo 2 vezes. E o Yuri Alberto também perdeu um gol feito numa passada que Memphis abriu fez um corta-luz. Então o Bahia cede a seus adversários. E esse Bahia de 2026, ele ainda não se pareceu com o Bahia de 25. E isso é importante destacar. Houve evolução? Piorou? Piorou. O Bahia piorou. Acho que o Bahia, em casa, vamos lá. O futebol estético, sem dúvida nenhuma, piorou. O estético. A fluidez,
a evolução, o envolvimento. O Caio Alexandre, talvez por estar ainda claudicante, Bahia sente falta. Eric Pulga, claudicante, Bahia sente falta. Era um time que tinha... Everton Ribeiro hoje fez um jogo bem meia boca. Já a gente vai no campinho e fala. Evoluiu. Rogério tenta compensar essa avaliação com a percepção de um time mais aguerrido e competitivo, que conseguiu bons resultados contra Corinthians e Vasco fora, e o próprio Bavi fora. Mas em jogos em casa na Fonte Nova, o Bahia tinha uma força que não... A força que eu digo de controle do adversário, que não está tendo. Não no mesmo nível. Sabe? O jogo contra o Fluminense foi o único jogo que o Bahia fez de Série A aqui, até agora. E o Fluminense teve a pique de fazer 2-0. O Bahia começou bem, se desestabilizou, tomou um gol, demorou a pegar de novo pressão para o jogo, sofreu mais do que a gente estava acostumado a ver. O Bahia se notabilizava por ser um time que defendia com a posse. E nesse momento ele tem menos a posse para criar e menos a posse para ajudar a defender, e aí tem que se defender de outras formas. Não está encaixado. Não está encaixado. Esse ano é o ano que o Bahia fez menores investimentos de uma temporada para outra. Vale chamar a atenção. 23 para 24 é a grande revolução. Você contrata esse meio-campo, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. Você traz jogadores com bagagem para ocupar ali o campo do meio-campo do Bahia, ser dono da situação. Em 2025, você elastece o elenco, jogadores como Eric, Nestor, Michel Araújo, né? Você vai fortalecendo ali essa cabeça de área e o meio-campo. Depois, esse ano, o Bahia substituiu o Santiago Arias pelo Roman e substituiu o Thiago, o Kaique, que saíram inútil, pelo Kik. É o que veio. Então, o Bahia não fez movimentação de mercado. E quando perguntado sobre isso, o Rogério fala sobre não aparentemente satisfeito. Quero deixar claro que o repórter da Rádio Sociedade aqui, o Brené Menezes, fez uma pergunta muito boa. Que o Rogério, há 2 anos, quando chegou, pouco mais de 2 anos, foi perguntado se aqui era um bom lugar para trabalhar. Ele falou que era o melhor lugar para trabalhar. Se ele ainda acha, depois das frustrações vividas. Só que como o Brenner elencou as frustrações e incluiu... Mas é o melhor lugar pela estabilidade que o Grupo City dá a ele, que ele talvez não conseguisse nenhum outro clube do Brasil? Se colocou de maneira ampla a resposta. Deu espaço para ele argumentar lá. Ele não respondeu. Ele pegou com a pergunta, com um trecho da pergunta, como se tivesse a obrigação de ser campeão da Libertadores no ano passado, e não foi isso que a pergunta apontou. E aí reclamou um pouco da pergunta, depois ele tentou voltar para o eixo de satisfação do futebol do time, que está abaixo e que teve pouco investimento esse ano, que o Bahia tem que andar com as próprias pernas. Não respondeu o seu melhor lugar para trabalhar. Isso ficou... E como ele realmente falou algo que é verdade, o Bahia investiu menos e o Bahia vai ter que andar com as próprias pernas, talvez ele esteja se sentindo prejudicado. Porque tem uma coisa, Fábio, que é muito importante a gente ter sempre na mente, é que por mais que no torcedor vá doer muito, num profissional como o Rogério Ceni dói muito também, por motivos diferentes. Eu não estou colocando o Rogério Ceni como alguém que está isento, não. A responsabilidade é dele, inclusive, para mim, quarta-feira, a maior responsabilidade de todas é dele, porque você pode ter problema que for de elenco, você tem elenco suficiente para ganhar do Orrings 10 vezes. E o Bahia não ganhou, como deveria ganhar, no que deveria ganhar. E o 2-1, eu falo não ganhou porque já entendemos, né? Precisava fazer 3-1. Sim. Ou 2-0. Mas o Rogério, ele tem um projeto de carreira dele.
E é uma mancha para ele, essa eliminação. A vergonha também é dele. E eu não estou precisando dizer isso para ele como forma de apontar o dedo ou de colocar, tipo, estou magoado, então receba. Não, estou falando isso que ele tem essa consciência. Ele tem a consciência de que ele também ficou exposto. É Grupo City, é Bahia, é contra um adversário que é lá do Chile, Fonte Nova lotado e você não passa? Ele ficou exposto. A Libertadores não é menino dos olhos do Grupo City, do Bahia, é dele. Sim. Então, para ele, essa eliminação é uma eliminação pesadíssima também. Pesadíssima. E não estou dizendo isso para que o torcedor alivie na cobrança, não. Repito, a cobrança tem que ser feita. A responsabilidade é dele. Mas a gente não pode achar que está tudo bem para ele, porque não está. E isso eu estou falando porque, juntando os elementos, você pode ter um cenário de insatisfação de Rogério que possa encurtar o trabalho dele aqui. Eu não tenho informação que ele vai sair. Pelo Grupo City ele não sai. O Bahia não vai demitir. Mas o Rogério pode, de repente, dizer que cansou, que deu para ele. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo com base nos elementos que eu tenho aqui, não é informação. Então, mas a coletiva hoje deixou isso um pouco latente. E tudo isso na esteira desse Bahia que não encontra o futebol. Então, se o Bahia não encontrou esse futebol ainda, as garantias que nós tínhamos, por exemplo, ano passado, que o Bahia em casa ia resolver os seus problemas, essa garantia não existe hoje. E o anímico dos jogadores está mexido. Os jogadores estavam hoje atônitos. Talvez uma semana passando, a mobilização da possibilidade do Bavi, amanhã vamos saber se vai ser de Bavi ou não, isso mexa com a torcida. O Rogério na coletiva falou, o Bahia precisa muito de que o torcedor esteja aqui, apoiando, quer vaiar depois vai, mas durante o jogo a bala não ajuda. Isso talvez mexa, mas esse Bahia hoje, o Bahia que jogou hoje aqui, com o time principal, ele não dá confiança nenhuma de que mesmo sendo melhor tecnicamente que o Vitória, vai garantir as coisas aqui. Então esse cenário, ele está posto. O Bahia está abalado pela eliminação. E Não, eu ia perguntar se era o momento de maior pressão do Ceni, assim. É um momento que, se tiver uma sequência negativa, vai ser difícil segurar. Por exemplo, perde o título e emenda 3 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Com o time piorando. Ele segurar de fora para dentro. De fora para dentro. De dentro para fora, eu quero lembrar que o Grupo City segurou o Renato Paiva levando o Bahia para a Série B. Renato Paiva, o Bahia não demitiu porque estava levando o Bahia para a Série B. O Bahia deixou ele embora porque ele queria que o Bahia fizesse nota oficial contra uma montagem de internet. Aí um mínimo de dignidade prevaleceu. E a resposta fez, amor, você não vai ter essa nota do Bahia. Então eu vou sair. Então tchau. E saiu. Mas por desempenho esportivo isso não aconteceria. Então eu acho difícil imaginar qual cenário exatamente o Rogério seria demitido pelo Grupo City. Ele sair é outra coisa. Mas o Grupo City... Por que eu falo isso, o Grupo City? Porque é um formato de gestão diferente que o Bahia, quando a associação, não sustentaria o Renato Paiva da missa um terço que sustentou. E o que a gente vê no Grupo City é diferente. O Rogério Ceni já perdeu o Bavi de forma absurda, 2-0 ganhando, tomou 3-2 e perdeu o campeonato e a vida seguiu. A questão aí é o quanto o Rogério está disposto a sofrer essa pressão, esse nível de exposição e ver capacidade de reação. Mas partindo do Bahia, eu acho muito difícil que ele seja tirado do comando ainda nesse contexto. Mas as coisas às vezes mudam, tá? Às vezes você percebe que não vai andar, mas eu não enxergo isso ainda. Agora, de fora para dentro, meu amigo, se o Bahia não fizer muito bonito na final e no Bavi, o dia 11, vai virar um inferno. Se ele acordar e der bom dia, ele está errado.
O Ceni que, mesmo tendo esse início, mesmo que ele retome, né, a confiança, o Bahia volte a jogar bem, a vencer mais jogos, acho que vai ser a temporada que ele vai ter um teste final, porque por não estar em competição sul-americana, ainda tem a questão da Copa do Nordeste, não, acho que não vai, né? Não pediu, segundo ele. Não pediu? Tá, então a informação... Não, veja, e a informação veio de uma pessoa, foi da ESPN, não foi? Foi do Elton Serra, da ESPN. Isso, que é... Eu coloco acima de qualquer suspeita. O que é que eu então estou querendo entender? Ele, Rogério, não pediu. E ele falou que não pediu e que não concorda. Que ele não tem nem time, nem agenda para isso. Então, se não, agenda tem, né? Se é jogar Libertadores, pode jogar. Aí essa justificativa não... Não, mas ele falou que não tem, não. Que tem seriam as mesmas datas, né? Assim, você só vai trocar uma competição continental por uma regional, mas elenco ele tem, né? Tem campeonato brasileiro sub-20 rolando na torta direito, que ele ia ter que mexer muito no elenco. Mas se fosse para Libertadores, não ia ter que ter elenco de todo jeito? Mas ia ser esse elenco? Não ia ser esse elenco também? Mas ele não vai botar na Copa do Nordeste esse elenco, não. Isso aí eu acho que é uma coisa muito de... A galera do Bahia buscando calendário para encher estádio e fazer dinheiro. Prejuízo é imenso. Prejuízo é absurdo. Mas para Rogério, tem interesse. Rogério, se vacilar, não tem interesse na Copa Sul-Americana. Que quando, inclusive, tem pouca a entregar a ele. Ele até falou assim: eu gostaria de disputar a Copa Nordeste e defender o título. Mas isso teria que estar programado desde dezembro. Não é agora. Sim. Então, ele deixou isso. Ele foi enfático. Se ele mentiu muito bem. Ele foi enfático. De que ele não quer interesse, não quer e não acha certo. Mas agora, o Bahia tentou. Então, isso aconteceu. O Bahia pensou em participar. A informação vindo de onde veio, eu acredito. Elton Serra. Uhum. A informação que o Bahia fez uma consulta. Foi assim, CBF, se eu quiser, dá para ir? Foi basicamente isso, né? E a CBF, que bom, né? Não. Porque, velho... Veja, beleza. Ótimo. Vai tirar uma vaga de uma Jacuí. Acho que é o Jacuipense que está no lugar, né? Ótimo para a Copa do Nordeste. Que tivesse o Bahia. Os patrocinadores, para a TV. Mas, velho, vamos fazer a coisa com o mínimo de decência e organização? Isso. Se mexa nessa regra para o ano que vem. Entendeu? Isso, E assuma o BO do que foi feito e planejado, velho. Porque se você não faz as coisas com organização e respeito ao que foi planejado, você nunca vai planejar certo. Porque sempre vai achar que vai dar para dar um jeito em cima da hora. Não tem jeito para dar. Acabou. Tá fora. Não tem calendário. Exploda-se. Da próxima vez, obrigue antes, ou não fique no meio do caminho contra um time inferior em casa. Acabou, e não ter calendário, eu não sei se você concorda, cara, assim, vai dar o Bahia tempo que o Rogério Ceni nunca teve para treinar, para evoluir durante a própria recuperar jogador. Por isso que eu até comentei antes, né? A gente acabou entrando no assunto da Copa do Nordeste. O Rogério Ceni agora vai ser testado, porque não tem mais muleta. Não tem muleta de 70 jogos no ano, não tem muleta que está conhecendo, terceiro ano já disputou Brasileirão 2, 3 vezes com o Bahia, enfim, não tem desculpa e agora vai estar com o tempo. Né? Não vai dizer, o elenco é curto. Então, conhece todo mundo. Então, você foi no X da questão. Eu até fiquei cismado. Eu falei, o que esses caras querem? Eles querem arranjar muleta? Porque agora é foco no Brasileirão. Se tem uma coisa boa dessa eliminação, é o Bahia tá focado só no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que vai ser uma semana ou outra, né? Espaçada, né? E que são duas competições que o Bahia precisa tentar buscar ganhar. Como é que vai ganhar? Porque não estou dizendo que o Bahia vai. O Vasco chegou à final no passado. Se o Vasco foi capaz de chegar no passado, por que o Bahia não pode? Entendeu? Nada, o Cruzeiro encaixou o trabalho do Leonardo Jardim e foi até o final do ano brigando pelo título. Sim. Então, e Palmeiras e Flamengo, esse sim, tem calendário para caramba. Então, Palmeiras e Flamengo vacilaram na Copa do Brasil. Eu digo porque esses dois são os bichos papão mesmo. O Flamengo mesmo mal, daqui a pouco se acerta aí e vai pro espaço. Os caras têm muito dinheiro e muito jogador bom. Então, assim, o Corinthians chegou. O Corinthians é um time que tem bons jogadores, uma folha altíssima, mas não encaixa. E chegou, o Vasco chegou. O Vasco é um excelente exemplo.
Então, o Bahia tem, só que aí, velho, o rei vai ficar nu. O rei vai ficar nu. Ou você bota esse time para jogar e sustentar essa busca, essa perseguição aí nas primeiras posições do Brasileirão, ou vai ficar explícito que a questão física não era o grande diferencial para o Bahia fraquejar na hora decisiva. Pois é, e assim, o Bahia esse ano teve uma pré-temporada perfeita, né? Usou o estadual de jogo-treino, enfim. Foi. Eu acho que não dá pra dizer que o Bahia tá cansado, né? Assim, eu acho que tem times muito mais cansados do que... Pô, o Corinthians, que jogou a final da Copa do Brasil dia 21, teve 2 semanas de férias, jogou uma Supercopa, venceu o Flamengo. Pô, assim, o Bahia conseguiu... E jogando o Paulistão, os times têm que jogar com força máxima sempre. Não dá pra ir devagar no Paulistão, velho. Então o Bahia teve essa... Assim, eu acho que se tem uma temporada que o Bahia começa bem, pelo menos em tese, né, em termos de preparação, de tempo, enfim, talvez não foi aproveitado bem, mas eu acho que essa desculpa de tempo não tem, né? Não teve Copa do Nordeste, enfim, não vai ter calendário sul-americano, então acho que o Bahia agora... A pressão ainda já ia ser maior pelo fracasso, mas acho que vai ser ainda maior pela questão de... As condições estão dadas. O que é que se vai fazer com isso? Sabe o que é que vai virar pressão para o Bahia? Curiosamente, o Mirassol. Sim. Porque o Mirassol no passado fez 50 jogos. E aí, Mirassol com aquele time, quando fez 50 jogos, chegou. Eu não acho que é uma relação leal. O Mirassol é um fenômeno. Aquilo é um fenômeno. Aqueles jogadores fazer o que fizeram como time é um fenômeno. É um negócio assim extraordinário. Mas vai ser cobrado. É um parâmetro. Vira um parâmetro. E o Bahia vai ter que responder a isso. Não, dos times da Série A, né, só o Bahia e só o Inter vão ter calendário leve, né? Só com o Brasileirão e Copa do Brasil. O resto ou vai estar em Copa Regional ou vai estar na Libertadores Sul-Americana. Então, assim, ele vai ter uma vantagem. A gente sabe que no futebol brasileiro, jogos espaçados, viagens longas, ainda mais com o Bahia, né? É algo que, pô, se você não aproveitar isso agora, vai aproveitar quando? Esse momento que está todo mundo concentrado com o final de estadual, fase preliminar fase de grupo de Libertadores, Sul-Americana, você tem que deitar e rolar aí. Tem que acelerar mesmo e ganhar jogo em sequência, criar gordura. E a partir daí, talvez, eu tenho uma tese, que o que alimenta, o que vai diminuir a frustração e a irritação do torcedor do Bahia é o sonho futuro. Mas quando eu falo sonho futuro, não é o sonho futuro lá, não. É o sonho aqui, ó, na frente. Bahia emendar uma perseguição ao líder do campeonato. Vai ali, ó. 2, 3 pontos. Dorme na liderança. É ultrapassado. Dá um vacilo, empata um jogo em casa, o time chega, mas você cria aquele... Aí ganha um jogo fora, a torcida vem junto. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que buscar fazer o torcedor sonhar de novo. Porque o torcedor do Bahia, ele perdeu o sonho. Pum. Acabou o sonho. O sonho era a América. Conquistar a liberdade. Não, meu irmão, é jogar, chegar até onde der. Era isso que estava projetado. O que houve aqui quarta-feira foi mais que a eliminação vexatória, foi uma quebra de confiança. Porque não era algo que você podia aceitar, imaginar esse Bahia fraquejar, era nessa etapa da Libertadores. E essa quebra de confiança... Dá uma sensação que voltou 3 anos atrás, né, o Bahia. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Desse tipo de vexame, o Bahia não precisa de SAF de Grupo City. Porque isso aí o torcedor do Bahia já estava calejado. Que o Bahia quer viver diferente. Se for para ser frustrante, que seja de outra forma, mas não dessa. Entendeu? Então, assim, o torcedor ele se sentiu, talvez, traído. Traído com o Bahia se permitindo ainda protagonizar vexames como esse. Lógico que está na Libertadores por causa do Grupo City, é o investimento, é um novo formato do Bahia. Mas o que eu quero dizer é essa etapa da Libertadores, ela não é uma etapa que você tem que ficar no meio do caminho, velho. Não tem como. E não teve nada extraordinário. Não teve campo ruim, altitude, arbitragem leviana, nada disso. Sabe? Enfim. Perdeu no pago a...
Bom, antes do campinho, tem um recado da nossa parceira Bet Nacional. Solta aí, Alan. Não pode generalizar. Pensa comigo. Será mesmo que todo brasileiro é fanático, maluco pro futebol? Essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Boa, tá aí o recado da Bet Nacional. O QR Code está na tela para você ir lá se divertir. Lembrando que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Troquinho do pão, nada além disso. Bet Nacional é só para você se divertir. Bom, vamos pro campinho, começando com o Ronaldo. Tomou 2 gols. Não vou dizer que teve culpa no do amarelo. Foi muito exigido, não. Teve uma cabeçada no primeiro tempo. Defendeu uma bola de Anderson Pato também no primeiro tempo. Um amarelinho tá bom para ele. Gabriel Xavier e Mingo. Amarelo, os dois. Controlaram bem ali no primeiro tempo. Segundo tempo, deram a morgada e quando o Bahia tomou o segundo gol, o Gabriel Xavier ficou ansioso, rapaz. Um negócio estranho. Muito bem. Todo mundo com amarelinho até agora. Vamos completar a defesa com o Roman Gomes e o Juba. Roman. Amarelinho também. O Juba. Amarelo. O Romano parece um jogador que ainda não está pronto. Ele me passa essa impressão. Ou é normal? Uma coisa é quando ele... Ele é meio vacilante às vezes, né? Assim, ele é meio... Enfim. Assim, ele, do ponto de vista defensivo, eu acho ele muito correto. Atento, assim. Mas você precisa de algo mais dele no setor ofensivo, você sofre. Ele até... O problema não é ele, o problema é ser só ele. Minha cabeça. Aí o Gilberto tem que voltar logo. Bom, meio de campo, né? Com Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Jean Lucas laranja. Jean Lucas é um negócio complicado, viu, bicho? Desde a convocação, ele meio que parou, né? Parou. Não sei se tem relação, mas coincidentemente... Um amigo meu usou uma expressão que ele é um enfeite. O pior é que eu tô achando... É quase como um enfeite na escalação do Bahia. Tá mesmo. Caio Alexandre e Everton Ribeiro amarelo. Ademir e Pulga. Ademir. Amarelo pela tentativa, mas há pouca eficácia. Aí vem esse equilíbrio. A Pulga, o verdinho claro. O único que se salva, então, por enquanto, é o Pulga, né? O verdinho e o Willi José. Willi José, amarelo. Porque fez o gol de pênalti. Já perdeu o gol de cabeça. Antes do Bahia tomar o segundo gol, ele perdeu o gol de cabeça, um gol feito. O time dos reservas. Acevedo, ele errou na saída de bola, mas ele deu um bom passe pro Kik e deu um outro bom passe. O jogador do Bahia também chegou bem na linha de fundo e acabou errando. Amarelo para ser feito, amarelo. Eric Nestor. Amarelo também para os dois. Kik e Sanabria. Os dois aí eu vou jogar um verdinho claro. Sanabria pela atitude do quarto gol e Kik por ter feito terceiro. Muito bem. Saíram do banco e marcaram gols. Só uma pergunta. A gente falou aqui que o Bahia caiu de rendimento em relação à temporada passada, sobretudo no futebol plástico, né? Individualmente, alguns jogadores importantes caíram muito, né? Vocês falaram domingo, o Juba também me parece que não é o mesmo, Jean Lucas. Ninguém tá bem, velho. Ademir. Juba não tá bem, Caio Alexandre não tá bem, Jean Lucas não tá bem. Só quem tava conseguindo sustentar, hoje não foi o caso, foi o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, por exemplo, quarta-feira fez uma partida absurda, pô. Quarta-feira ele fez um jogo muito bom.
Ele ainda deixou o Jean Lucas na cara do gol no segundo tempo com um toque para maiores de 18 anos. Dá para você, Jean Lucas, chamar para a direita e bater ali. Mas os outros não estão acompanhando. Você não tem jogador em boa fase. Então você não tem. E o Bahia ainda tem um outro problema. A saída de bola com o Gabriel Xavier, meu amigo, é um negócio desesperador. É porque nem todo time que vai fazer o que o Orrigues fez. Né? O Orrigues bloqueou individualmente a marcação no Bahia e botou o Gabriel Xavier para ser o cara que saísse com a bola. Ele praticamente negava, ele montou o time para bloquear as linhas de passe do Gabriel Xavier nos jogadores do Bahia. O Gabriel Xavier, se pudesse, correr até o meio campo, mas pode, não consegue. A bola morde, não é a característica dele. Rogério Ceni, amarelo. Muito bem. Então, temos o melhor em campo, vai ficar dos verdes. Quem ganha o melhor em campo? O Pulga mesmo? Pulga. Muito bem. Então, Pulga eleito aí o melhor da classificação do Bahia aí para a final do Campeonato Baiano vai ser no próximo domingo, né? Certamente, né, Cássio? Isso, tende a ser próximo domingo, entre 4 e 5 da tarde, acho que esse horário ainda vai ficar ali a calibragem da TV, mas é domingo, é na Fonte Nova, jogo único, o Bahia pega o vencedor de Vitória e Jacuipense, se enfrenta amanhã no Barradão. Risco de zebra amanhã, ou não? Olha, independente até do contexto do Bahia aqui, abalado, torcida hostilizando, o time abatido, Vitória e Jacuipense tem um equilíbrio maior do que Bahia e Juazeirense. Eu, particularmente, achei melhor para o Bahia pegar a Juazeirense do que pegar o Jacuipense. O Jacuipense ele é mais perigoso, ele é mais estruturado do que a Juazeirense. Mas a Juazeirense tinha dado uma arrancada também surpreendente que não podia ser desmerecida. Mas eu, assim, quando saiu os confrontos que inverteu e o Bahia, em vez de pegar o Jacuipense, passou a pegar o Juazeirense, eu achei menos arriscado ao Bahia. Então acho que o Vitória amanhã vai ter que jogar um futebol, vamos dizer assim, mais seguro que o do Bahia hoje, proporcionalmente falando. Vou dar um exemplo, tentar ser mais claro. Se o Vitória jogar em relação a tudo que pode, o proporcional que o Bahia jogou ao que tudo que pode hoje, o Vitória vai se complicar amanhã. Deu para entender? Se o Vitória em relação ao seu máximo, vamos lá. Se o Vitória, se o Bahia máximo... tem mais margem para erro, né? Tem. O Bahia tem mais recursos para você trabalhar. Mas vamos supor, se o Bahia em relação ao seu máximo jogou 40%, foi suficiente para merecer vencer a Juazeirense. Se o Vitória em relação ao seu máximo jogar 40%, não deve ser suficiente para ganhar o Jacuipense. Eu digo por conta do que o Jacuipense normalmente prepara. Agora, o Barradão deve estar com outra atmosfera, a torcida apoiando, uma relação como a que teve aqui hoje. Aí deve ser bem diferente. O Vitória é favorito, mas é um favoritismo menor se comparado ao do Bahia com o Juazeirense, não só pelo Bahia, também pela Juazeirense. Muito bem, então é isso, Cássio, ponto final aqui neste conteúdo, né? Falamos da classificação do Bahia, também projetamos um pouquinho, né? Jacuipense e Vitória e Jacuipense, que será no Barradão neste domingo. Foi guerreiro, viu, Cássio? Valeu, mesmo com a voz aí completamente comprometida, mas segurou aqui 50 minutos de conteúdo, hein? Muito bem, valeu. Quando Cássio começa a falar, a gente já vai no embalo. Um abração para você, Fábio, para o Alan, para todo mundo que acompanhou a live. Pedir a galera aí para deixar aquele like, compartilhar, mandar o link para quem gosta, para quem não gosta. Fé em Deus, aí semana que vem estaremos juntos com a voz melhor. Boa, melhoras, Cássio. Um grande abraço para você, bom descanso. Valeu, Alan Roberto, que esteve na direção e trabalhos técnicos. É isso, tamo junto e até a próxima, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta, tá? O comentário também é muito importante. Valeu!